Bom dia, irmãos e irmãs do programa Bom Dia São Pedro. A você, meu irmão, que está aí ouvindo, assistindo, a minha irmã também. Hoje, dia 16 de dezembro, quinta-feira, terceira semana do Advento. Já se aproximando a festa do Natal, uma festa da luz, a festa da vinda do Senhor para nós. O Evangelho de hoje, assim como os evangelhos desta semana, estão se aproximando e falando cada vez mais da luz, não é? Então, o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e finas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, no momento de reflexão sobre este Evangelho, vamos ver o que Jesus quer dizer com João Batista. O que Jesus quer dizer, manda o meu mensageiro à frente para preparar o meu caminho. Por onde eu devo ir, João vai à frente para anunciar que o reino de Deus está próximo. João encontrava-se no cárcere, ao tomar conhecimento das atitudes de Jesus. Possivelmente a cura do servo do centurião e a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ele envia 2 discípulos para perguntar a Jesus: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Por aquele que há de vir, João entende o Messias, a grande esperança de todo o povo de Israel, o Messias anunciado e esperado. Os antigos profetas falavam do dia do Senhor, dia de uma nova aliança que jamais será ultrapassada nem destruída. Um dia da criação nova, que irá inaugurar o reino que não mais terá fim e se dilatará para além das fronteiras de Israel. Era isso que o povo de Israel esperava, uma nova criação, uma inauguração de um novo reino, um reino de justiça, de paz, que o próprio Israel fosse este reino. Jesus responde aos discípulos de João, mostrando-lhe as obras realizadas por ele, que atestam a sua missão, talvez não como tenha pensado João Batista.
Essas obras evidenciam a presença atuante de um Deus de bondade, de misericórdia, cuja característica é ser plenamente misericordioso, até para com os injustos e os pecadores, como a questão dos cobradores de impostos que se converteram e pediram o batismo a João. Então, por isso, aos emissários de João, Jesus diz: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Então, esta missão é de evangelização. A missão de João é de evangelização. A missão de Jesus é de evangelização. A nossa missão hoje, de discípulos do Senhor, é a evangelização. Levar e anunciar a boa nova aos pobres, aos cegos, aos coxos, aos aleijados. É hoje a continuidade da missão começada por Jesus, começada pelos profetas e até João Batista. Admirado, São Cirilo de Alexandria vê nessas palavras de Jesus a esplêndida arte da resposta do Salvador. Ele não diz simplesmente sou eu ou não sou eu. Se o tivesse feito, teria dito a verdade, mas ele os conduz à prova manifestada pelas suas próprias obras. O testemunho das obras é mais forte do que o testemunho das palavras. Então, as palavras muitas vezes são levadas pelo vento, mas as obras ficam, as obras permanecem, as obras marcam esta atitude de Jesus e esta atitude de trazer o bem, a bondade e a misericórdia. Então, dissipada a dúvida, os discípulos se afastam e retornam a João. Se João diz não ser o Messias, Jesus, embora ele mesmo não se dê o título de Messias, não rejeita ser assim chamado, uma vez que já foi chamado. Uma única vez ele é chamado de Messias no Evangelho de Mateus, quando o apóstolo Pedro confessa: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Esta confissão de fé de Pedro transpassa o tempo e diz para nós que é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo até hoje. Repercute e ecoa em nossos ouvidos esta frase de Simão Pedro, ao dizer e reconhecer Jesus como o Messias. Ele diz claramente, o Jesus respondendo a Pedro, claramente: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Porém, no mesmo momento em que aceita o título, Jesus anuncia pela primeira vez a sua paixão e a sua morte. Acreditam ser o Messias, este Messias, modificando totalmente o que os discípulos acreditavam. Neste sentido, será decisiva a passagem que relata o seu comparecimento diante do Sinédrio. À pergunta do sumo sacerdote: tu és o Messias? Jesus responde claramente: eu o sou. Mas, para eliminar a pretensão de ser uma realeza terrestre e destacar o triunfo da misericórdia divina, ele acrescenta: desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 69.
Eis a grande novidade apregoada por Jesus, o carro triunfal que o conduz ao trono da glória continua a ser a cruz do servo sofredor. Sabemos muito bem que este é o sinal, esta é a condição que Jesus se coloca como sendo oferecido no altar da cruz, mas sabemos que esta cruz redentora, esta cruz salvadora, não termina ali em si mesma, mas ela nos joga como uma torrente de água viva que jorra para a vida eterna. Então, sabemos que mesmo com a cruz, o que vem após a cruz é a ressurreição e a vida eterna. Tenhamos todos uma santa e abençoada quinta-feira, preparando-nos nas nossas novenas natalinas, preparando-nos nos nossos grupos para recebermos Jesus no Natal, para podermos então ter esta grande festa do menino Jesus em nosso meio, o Emanuel, o Deus conosco. A todos um bom dia, uma santa e abençoada quinta-feira, e o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.